Você conhece a história de Sansão? Todo mundo conhece, né? As crianças conhecem a história de Sansão. Pois é, a história de Sansão está registrada ali no livro de Juízes. Mas tem uma coisa muito interessante que eu quero falar antes de falar de Sansão. Quero falar sobre Juízes. O último versículo de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então, o texto que identifica esse período dos juízes é exatamente essa frase, que cada um fazia aquilo que achava reto aos seus próprios olhos. Então, o seu juiz era o seu próprio entendimento. Então, agora, depois de termos lido este texto, o último versículo de Juízes, olha que coisa interessante. Capítulo 14 de Juízes, começa a nossa história então. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-a a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Você vê de novo aqui a história de Sansão já começando exatamente por causa de um problema que vai surgir, exatamente por causa dos seus olhos, da sua capacidade de ver, de enxergar. Às vezes a gente descobre que tem pessoas que faltam a capacidade de visão, não tem o globo ocular, não consegue ver fisicamente, mas a sua percepção do certo e o errado, dos perigos do caminho, são muito mais facilmente perceptível para eles do que para estes que têm os olhos no lugar. Sabe, querido, esse texto de Sansão, ele me aponta algumas coisas e eu quero pensar com você sobre isso. O texto diz que Sansão viu. Então, o desejo de Sansão entrou pelo seu olhar. Mas o texto já começa a me alertar que dentro do livro de Juízes, o grande problema do povo é julgar através das suas próprias vistas, fazer aquilo que acha correto e justo e próprio a partir da sua própria ótica. Ele vai e desce e vai até a sua mãe e seus pais e pedem para que eles subam com ele e peçam essa mulher em casamento. Aí a resposta da mãe é assim: meu filho, não tem outra mulher aqui em Israel para que você possa casar? E Sansão responde para sua mãe: eu quero essa porque essa me agrada aos olhos. Porque ela me agrada os olhos. Que coisa interessante. É o risco, é o perigo que Sansão está correndo exatamente por ele dar atenção a algo que está entrando nos seus olhos. Parece que não há um filtro em Sansão. O que ele vê, ele recebe. A Bíblia chama isso de concupiscência da carne. É um desejo desenfreado. Ele não tem um filtro do Espírito Santo para mostrar para ele o que é certo ou o que é errado. Ou pelo menos, ele não consegue ser convencido pelo Espírito Santo. Versículo 5 diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Olha que coisa extraordinária é esse versículo 5. A importância desse texto está aqui para nos servir de alerta. O versículo 6 diz assim, você já vai entender o porquê do versículo 5. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Olha que coisa interessante. Ele está indo em direção a Tímina, mas o texto diz que ele se ausenta, ele se separa do pai por um momento do caminho. Ele segue por dentro de um vinhedo. Ora, Sansão é um nazireu. Ele tem uma aliança com Deus de Israel. E ele não pode ter contato com uvas e nem com aquilo que vai derivar da uva. Ele não pode beber vinho, ele não pode comer uva. Então, se ele não pode comer uva, se ele não pode beber vinho, o que Sansão está fazendo no vinhedo? A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. E isso eu consigo ver agora dentro desse texto. Porque quando Sansão coloca o seu olhar numa mulher que não faz parte das mulheres que têm aliança com Deus, ele começa a olhar para essa mulher e desejar essa mulher, já é o primeiro precipício que ele está mergulhando. O segundo agora é quando ele, na caminhada com seus pais, ele se desvia, ele sai de perto dos seus pais. E como é perigoso para um filho quando ele sai debaixo da cobertura dos seus pais,
Quão perigoso é para um filho quando ele não quer mais ouvir os conselhos dos seus pais, quando ele não quer se submeter à orientação dos seus pais. Como é perigoso isso? Mas quando Sansão, então, passando por dentro das vinhas de Tímina, o texto diz que tem um leão lá. Sabe o que aquele leão está fazendo lá? Sabe o que aquele leão está fazendo lá? Aquele leão é um profeta de Deus para dizer assim para Sansão: camarada, some daqui. O que você está fazendo aqui, rapaz? Se você não pode comer uva, se você não pode tomar vinho, o que você está fazendo dentro de um vinhedo? Você está brincando, você está flertando com o perigo? Mete o pé daqui, rapaz. Então era para Sansão olhar para o leão e aquilo incomodar a ele. Ele tinha que ter tido medo do leão e ter fugido dali. Mas não, ele olha para si e ele se acha autocapaz. Ele se acha autocapaz. E nesse pensamento, nesta visão, ele avança em cima do profeta que está ali para impedi-lo de continuar naquela caminhada e ele mata o profeta. Não é exatamente isso que Jesus vai dizer? Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhes são enviados? Sansão, ele acabou de matar um profeta que foi enviado para ele. É assim que eu enxergo esse texto. O texto diz que ele sabe que ele não fez algo correto. Por quê, pastor? Ora, porque o versículo 6 ele vai dizer no final: porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, se os pais não souberam o que Sansão tinha feito, é exatamente porque não estavam caminhando do lado dele. Viu como é que é perigoso a gente caminhar longe de pessoas que têm a presença de Deus, que têm aliança com Deus? Versículo 7 diz: e desceu e falou àquela mulher e agradou aos olhos de Sansão. Sansão só tem um foco, só tem um propósito na vida: fazer aquilo que lhe agrada. Irmãos, como é perigoso a gente viver com um desejo desenfreado. A gente tem um desejo que não é controlado pelo Espírito, que não é dominado. Então, Sansão ele é levado a fazer aquilo que os olhos estão pedindo. Versículo 8 diz assim: e depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele. E foi-se ao seu pai e à sua mãe e deu-lhe dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Outro abismo que Sansão acabou de descer. Qual o abismo? O abismo por ter tocado no morto. A outra parte da aliança de Sansão era que ele não poderia, além de não comer nada que fosse da uva ou que viesse proveniente do processo da uva, um vinho, por exemplo, ele também não poderia tocar em nada morto. E Sansão vai lá no leão que ele havia matado e ele tira mel de dentro do leão. E ele come esse mel. Não apenas come, mas também dá aos seus pais. O texto diz que ele não dará a saber aos seus pais de onde ele tirou o mel. Então ele quebrou uma outra aliança naquele momento. Sabe, irmãos, como a gente está correndo risco todas as vezes que a gente não entende que Deus tem para nós algo melhor. E a gente, ao invés de desejar o projeto de Deus, a gente vive na direção daquilo que o nosso coração tem. A palavra de Deus já diz: enganoso é o coração do homem. Esta palavra de Sansão, ela vai nos ensinar muito. Então, mas deixa-me avançar um pouco mais no texto. No capítulo 15, versículo 15, o texto diz que em determinado momento, Sansão, ele vai brigar com os filisteus, uma luta ferrenha pela vida e pela morte. E o texto diz que ele achou a queixada fresca de um jumento. Olha, esse detalhe aqui da frase, o fresco, esse adjetivo aqui, ele dizer que é fresco a queixada de um jumento, está dizendo que ele novamente está tocando em algo morto, que foi morto recentemente. Aquele osso não estava seco, como que já tivesse morrido há muito tempo. Não, o texto está dizendo que ele é fresco. Você percebe que Sansão agora está pecando e nem percebe, ele nem se dá conta dos erros que está cometendo. Por quê? Porque ele está tão cego para cumprir aquilo que o coração dele está pedindo, que ele não consegue mais discernir nem a voz do Senhor. Ele não consegue mais se lembrar das leis do Senhor. E porque ele não se lembra das leis do Senhor, porque ele não se importa mais com as leis, ele vai viver pecando o tempo todo.
Se nós avançarmos na história então, você vai ver Sansão conhecendo Dalila, e o texto diz que Sansão deita nos braços de Dalila e já está namorando Dalila. Essa já é a segunda mulher, é a irmã. Dalila é a irmã da primeira mulher que ele perdeu. Agora ele está com Dalila, deitado no colo de Dalila, e ela está ali tentando arrancar dele todo o segredo do coração dele, de onde vem aquela força dele. E Sansão toda vez responde algo diferente. E ela, aborrecida, chateada, ela diz: você está me enganando. E aí ela vai e faz outro carinho e pede de novo, e ele dá outra informação errada. Até que chega um momento que ela chora para ele, e ela faz dengo. E aí Sansão não resiste e entrega todos os segredos de Deus para aquela mulher. Aí agora, ela sabendo que a força dele consistia no cabelo dele, ela vai cortar o cabelo de Sansão. E agora ela vai ter que fazer o teste, como fez das outras vezes. Então ela vai fazer o teste. E o versículo 20 diz assim: e disse ela, e disse quem? Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Ele está dizendo: eu vou me livrar. O problema de Sansão, meus irmãos, meu querido, minha amada, meu amado, é que Sansão, a confiança dele não estava em Deus. A confiança de Sansão estava na sua própria força, estava na força do seu próprio braço. A derrocata de Sansão foi acreditar que a força era dele, emanava dele, nascia nele. Não, a força de Sansão vinha do Senhor. É a graça de Deus nas nossas vidas que nos mantém de pé. E quando nós confiamos na força do nosso braço, irmãos, nós já estamos caminhando a passos largos para o desastre. O texto diz: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A maior tragédia do ser humano é não perceber que o pecado que ele comete o afasta do Senhor. E esse afastamento ele não percebe. Ele não percebe se afastar. E quando ele precisa então de uma ajuda, ele recorre à própria força. E aí ele descobre que ele está sozinho. Que tragédia, irmãos, foi para Sansão. Porque a primeira coisa que os filisteus vão fazer com Sansão é exatamente arrancar os olhos de Sansão. Oh, meus irmãos, eu quero hoje pensar com você sobre o risco da autoconfiança, para que nós não venhamos perder a nossa visão. Visão da onde, pastor? Visão do alto, a visão do trono, a visão da dependência total do Senhor. Que você entenda, que você aprenda, que eu aprenda, que nós venhamos a aprender com a história de Sansão. Agora, ele é levado no templo de Dagon, amarrado sobre as colunas, e ele vai, no último momento, ele faz um pedido para Deus. Ele está sendo envergonhado diante de toda a nação, e ele faz um pedido para o Senhor no versículo 28 do capítulo 16. Ele diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e dei-me força agora, ou seja, esforça-me agora, só esta vez, ó Senhor, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão não está arrependido de ter perdido a aliança dele com Deus. Sansão não está arrependido de ter se distanciado do caminho do Senhor. O que Sansão quer é apenas se vingar dos seus 2 olhos. Por isso que ele termina dizendo: para que de uma vez eu me vingue dos meus 2 olhos. E aí as forças já voltaram em Sansão, porque o seu cabelo cresceu. Deus permite que a força volte em Sansão, ele derruba as colunas e aí ele morre junto com todos os outros. Que tragédia para nós! Que tragédia para nós! Nós, no final da nossa carreira, perdemos a nossa salvação. Não estou dizendo aqui, não sou juiz de Sansão. Não estou dizendo que Sansão foi para o inferno ou que foi para o céu. Mas o fim de Sansão foi trágico. Morrer dentro da nação dos inimigos, sem os seus 2 olhos. Meu irmão, minha querida, meu querido, minha querida, que eu e você possamos pedir ao Senhor que mantenha os nossos olhos abertos, e os nossos olhos abertos voltados para aquele que pode
nos renovar a cada dia a nossa aliança. Que o Senhor te abençoe.